Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Irmãos, estou aqui para começar uma formação sobre a verdadeira adoração, uma formação sobre a verdadeira adoração, porque nós temos muitos questionamentos em nossos corações e temos recebido muitos questionamentos. E esta formação é para nós católicos sabermos as verdades que muitos não sabem. Porque se realmente soubessem, irmãos, o que é a Eucaristia, o que é a Santa Missa, o sacrifício, se eles soubessem realmente o que é uma adoração, irmãos, muitos não abandonariam a igreja, muitos não deixariam a Eucaristia. Então, para nós hoje, esta formação, porque muitos protestantes já desenvolveram explicações, teologias para responder e debater cada ponto da Bíblia, mas nós católicos precisamos conhecer a verdade. E esta formação é para nós católicos realmente entendermos o que é ser católico, a verdadeira adoração e a verdadeira honra. Eu quero trazer aqui para nós uma leitura bíblica que vai nos trazer um ensinamento muito grande sobre a honrar aos irmãos, honrar aqueles que pregaram, aqueles que viveram a fé. E vamos começar invocando a ação do Espírito Santo sobre a nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você, irmão, a abrir comigo a palavra em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, versículo 7, que vai trazer assim para nós. Lembrai-vos dos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Aqui o autor está falando, lembrai-vos dos guias, aqueles que pregaram a palavra de Deus a cada um. Considerai como souberam encerrar a sua carreira. Aqui ele já está colocando, eles souberam como encerrar a sua carreira. Imitai-lhes a fé. Essas são palavras do Senhor. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui pedem para que siga, imita-lhes a fé. O que é isso para nós? É honrar o que eles fizeram, é honrar as palavras que foram pregadas, é honrar aqueles que viveram realmente a fé. Aqui nós estamos vendo, Jesus, ele vai falar que ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Nós vamos ver isto hoje e por toda a eternidade, No versículo 8 vai falar, Jesus Cristo é sempre o mesmo, ele não muda, ontem, hoje e por toda a eternidade. E eu quero trazer aqui para nós sobre essas formações, mais uma vez reiterando, para nós católicos, sabermos realmente a verdade e não abandonar a Eucaristia, não abandonar a verdadeira adoração, não abandonar a Santa Missa. Você sabia responder sobre a eternidade de Deus? O que acabamos de ler aqui, você saberia responder sobre esta eternidade de Deus? Você saberia responder aos questionamentos o que é uma adoração? Você sabia que enquanto estamos na missa é o maior ato de adoração? É o ápice de toda adoração? Porque Deus pediu para não fazer imagens e no Antigo Testamento, logo depois, ele pediu que fizesse. Você saberia responder esse questionamento? Você saberia responder que a Eucaristia, o sacrifício da cruz, estão interligados, o Calvário está interligado, sendo atualizado no altar da Santa Missa? Você saberia responder sobre as 10 pragas do Egito e os 10 mandamentos? Você saberia que isso tudo está interligado, irmãos? Você saberia responder este questionamento? O que significa Deus ser eterno? Você saberia responder isso a um questionamento? Eu quero trazer para nós esse primeiro ponto. O que significa Deus ser eterno? A eternidade de Deus, irmãos, não é um tempo que acaba. Não é um tempo como se Deus existisse por trilhões de anos, não. A eternidade de Deus é a ausência total de tempo. Ele não vive no passado, nem no futuro, mas é um eterno presente. Santo Agostinho, ele diz isso na sua carta às Confissões, o teu hoje é a eternidade. Ele explica bem para nós isto. O tempo é um sinal de mudança, e Deus não muda. O tempo existe porque há mudanças, nascer, crescer, envelhecer, morrer, tudo isso envolve antes
agora e depois, mas Deus não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. A palavra em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, fala para nós. Eu sou o Senhor e não mudo. Então, se não há mudança, irmãos, não há mudança, ele não entra no tempo. Se nós vermos, né, se Deus não muda, ele não entra no tempo, porque o tempo é a sucessão de momentos e Deus é a plenitude absoluta. Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ele explica para nós. A eternidade é a posse total e simultânea da vida perfeita. A eternidade é a posse total e simultânea da vida perfeita. Deus vê tudo como um único olhar. Imagina na sua vida agora, irmãos, um filme sendo assistido. Nós vemos uma cena por vez, mas Deus não. Deus vê o filme inteiro ao mesmo tempo. Ele vê a criação do mundo, o sacrifício de Cristo e o teu nascimento no mesmo instante eterno, sem confusão alguma, pela sua onisciência. A eternidade de Deus é um hoje que nunca passa. Jesus revela isso de forma maravilhosa. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz eu era, ele não diz eu fui, não, mas eu sou. Um presente eterno. A palavra aqui é um presente eterno. O nome de Deus, Yahvé, que muitos traduzem aquele que é. Ou seja, é por sua essência que está sempre presente. A explicação da teologia, tudo em Deus já é. Por isso, quando adoramos a Deus na missa, estamos entrando no eterno presente dele, o sacrifício de Cristo que acontece no mesmo tempo e no mesmo efeito presente no altar, porque Deus ele está presente no acontecimento, no seu eterno agora. Bento XVI, né, o Papa Emérito Bento XVI, hoje, ele nos traz assim: o evento da cruz e da ressurreição permanece e atrai-nos como presente para dentro dele. Sacrament Charist, capítulo 11. A conclusão é que Deus é eterno, e porque ele é puro, e é puro ser. Nós somos passageiros, estamos sendo, mas não, Deus é. Ele é, e nós estamos sendo. Deus é eterno, ele é. Então Deus não é ontem, nem amanhã, mas é apenas um agora eterno. E quando vivemos num estado de graça, começamos a viver já na eternidade com ele. Um estado de graça é um estado sem pecado mortal. Então nós somos chamados a viver esse estado de graça, para vivermos essa eternidade com ele um dia, irmãos. E eu queria trazer aqui para nós esse tema, né, da eternidade, do eterno hoje, como Deus vê um filme para nós. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Então ele não vive fora do tempo. Ele não vive no tempo, ele vive fora do tempo. E a Eucaristia é Jesus vivo, corpo, sangue e alma, divindade. Você saberia explicar isso? Você saberia que quando o padre consagra o pão e o vinho, ali está presente realmente Cristo inteiro, vivo, presente, com o seu corpo, sangue, alma e divindade? Não é um símbolo, irmãos, como muitos dizem. Não é uma lembrança, não. É o próprio Jesus, é o mesmo que nasceu da Virgem Maria, que morreu na cruz e ressuscitou por nós. É a promessa de Jesus em João 6. Jesus não falou de forma simbólica, ele prometeu literalmente. Por que nós não vemos pregações sobre João 6 em alguns lugares? Porque, irmãos, é verdadeiramente minha carne, é verdadeiramente uma comida, um sangue, é verdadeiramente uma bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, 55 ao 56. Se você pegar, irmãos, vai estar lá. É verdadeiramente uma comida, é verdadeiramente uma bebida. Por que muitos não pregam isso, irmãos? Não temos pregações sobre a adoração, a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Não temos pregações sobre João 6. Quantos muitos não deixam é porque acharam isso duro demais. Jesus não disse que era apenas um símbolo, pelo contrário, ele reforçou. Se nós pegarmos em João 6, irmãos, vai falar ali do pão da vida, a Eucaristia, e nós vemos muitos discípulos que seguiam Jesus, deixando, não seguindo mais. E ainda Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vós também não querer ir embora?
Nós temos a profissão de fé ali de Pedro. Aonde iremos tu, se só tu tem palavras de vida eterna? Mas, irmãos, Jesus não mudou. Ele ainda reforçou aquilo. Ele reforçou que ele era o pão. Ele reforçou que era a bebida. Ele não voltou, ele não mudou. Ele não falou que era um símbolo. Ele falou que era realmente a carne e o sangue dele. Por que nós não vemos essas pregações? Na última ceia, Jesus instituiu o sacrifício. Na última ceia, Jesus não disse isto representa, mas disse isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, derramado por muitos. Se você pegar em Mateus 26, vai falar, irmãos, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Essa linguagem é sacrificial. Ele existe um intuito, a nova Páscoa, como um novo cordeiro imolado. A Eucaristia é o mesmo sacrifício da cruz. O sacrifício de Cristo acontece por uma vez por todas. Em Hebreus 9:26 vai trazer para nós. Mas a missa é esse mesmo sacrifício, tornado presente de forma sacramental. Por isso que eu trouxe primeiramente o ponto de Deus ser eterno. Ele vê um eterno hoje. Então, quando nós estamos na missa, o sacrifício se torna presente. O sacrifício é atualizado. O sacrifício de Cristo é o sacrifício da Eucaristia, são o único sacrifício. O catecismo da Igreja Católica nos traz esse ensinamento. O sacrifício de Cristo é o sacrifício da Eucaristia, são o mesmo sacrifício. Parágrafos 1367 da Igreja Católica. São João Paulo II explicou muito bem isso para nós. Na Eucaristia, o sacrifício da cruz está presente e não se repete, é tornado presente, é atualizado. Nós vemos isto. A presença real do corpo e sangue, alma e divindade no momento da consagração, pelo poder do Espírito Santo, presta atenção, irmãos, a presença real do corpo, sangue, alma e divindade no momento da consagração é pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras do sacerdote, in persona Christi, na pessoa de Cristo. Acontece a transubstanciação. O pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, se torna carne de nosso Senhor Jesus Cristo, e o vinho se torna sangue, e se torna verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Mas não apenas isto. Onde está o corpo de Cristo, está a sua alma e divindade. Portanto, Jesus está totalmente presente na Eucaristia. Na Santíssima Eucaristia está sendo contida a verdadeira e real substância do corpo de Cristo. O sangue, a alma, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. No Concílio de Trento foi trazido isso para nós. Na Eucaristia contido a verdadeira e real substância do seu corpo. Concílio de Trento. A tradição também confirma sobre um exemplo. Santo Inácio de Antioquia, no ano 110, ele já escrevia sobre a Eucaristia. A Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que o Pai ressuscitou. Carta aos Esmirnenses, capítulo 7, versículo 1. A Eucaristia é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que o Pai ressuscitou. Santo Inácio de Antioquia, já no ano 110, já trazia para nós sobre a Eucaristia, irmãos. Santo Inácio de Antioquia resume lindamente esta passagem, essa sabedoria. Na Eucaristia está Cristo inteiro, porque está substancialmente o corpo e sangue, alma e divindade na sua suma teológica. A missa é o céu na terra, liga o céu na terra e a terra ao céu. O que foi dito a Pedro? Jesus deu o poder de ligar e desligar na terra. Irmãos, a Eucaristia é isto. É esse poder de ligar o céu à terra e a terra ao céu, irmão. Na missa, participamos da liturgia celeste, como descrito no Apocalipse 5, 6 ao 14. O cordeiro está imolado de pé, e é o mesmo cordeiro que se oferece no altar. A conclusão poderosa de tudo isso para nós, irmãos, a Eucaristia não é algo, é alguém. Jesus está vivo, glorioso, sacrificado e presente. A cada missa e o Calvário tornando presente em seu sangue. Cada comunhão é encontro íntimo com Deus. Cada comunhão, cada Eucaristia é um encontro íntimo com Deus, irmãos. A Eucaristia é fonte e o ápice da vida cristã. Nós, quando comungamos, nós recebemos o próprio Cristo.
E você que está longe da Eucaristia, eu convido você, irmão, a voltar. Porque o Senhor fala, aquele que não comungar não tem parte comigo. E nós entramos primeiramente no primeiro ponto, Deus eterno. Segundo ponto, nós trazemos aqui a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, a alma e divindade. E agora neste ponto eu quero trazer a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é sacrifício. É um sacrifício da antiga aliança e da nova aliança. A etimologia da palavra adoração, no hebraico, shahash, prostrar-se, curvar-se, submeter-se, usando tanto para gestos e reverência quanto para atos litúrgicos sacrificiais. Se você pesquisar no hebraico, irmão, a palavra adoração vai estar lá, que é um ato litúrgico, é um ato de reverência, mas também um ato sacrificial. Não há adoração apenas sem sacrifício. Não há adoração sem sacrifício, irmãos. Adorar não é apenas cantar, rezar, não é apenas render culto a Deus. Este culto, desde sempre, exige sacrifício. A adoração, desde sempre, exigiu sacrifício. No Antigo Testamento, a adoração, o sacrifício, desde o início, revela o verdadeiro culto a Deus. É feito por meio de sacrifício. Abel, em Gênesis 4:4, vai trazer para nós que ofereceu um sacrifício, o sacrifício do primogênito do seu rebanho. O Senhor agradou de Abel e a sua oferta. Aqui nós vemos, a verdadeira adoração exige sacrifício. Aqui está o primeiro exemplo de adoração autêntica, não com palavras, mas com sacrifício. Nós vemos que Abel, ele não orou, ele não cantou louvores, não, mas a primeira adoração exigia um sacrifício. Noé, em Gênesis 8:20 e 21, vai falar para nós que edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor. Deus agrada do sacrifício e o cheiro do coração que se entrega. Abraão vai adorar a Deus no Monte Moriá e oferece seu filho Isaque. Esse menino, iremos até ali, adoraremos e voltaremos. Se nós pegarmos a palavra em Gênesis 22:5, vai falar que Isaque, estava sendo levado, conduzido pelo seu pai Abraão, aonde Deus ele pediu o sacrifício. Deus pediu para que sacrificasse o seu filho Isaque, aquele sonho, aquela promessa que tinha sido feita, o seu filho Isaque. Deus pede que ele vá e sacrifique ele no Monte Moriá. Deus conduz ele ao monte e lá ele vai adorar. Ele fala, fiquem aqui, fala para os seus servos, fiquem aqui que eu, menino, vamos lá adorar e depois voltaremos. O que ele está indo fazer, irmãos? É sacrificar. A verdadeira adoração é sacrifício. A palavra usada é adorar. Aqui está vinculada ao sacrifício de Abraão, mostra a adoração exige total entrega. Irmãos, para nós entendermos a verdadeira adoração, exige a total entrega. Moisés e o culto levítico, em Levítico 17, Levítico 1:7 vai falar isso para nós. Todo o culto do Antigo Testamento é sacrificial. Havia um sacrifício, havia um holocausto totalmente. O sacrifício de comunhão, o sacrifício pelo pecado, não havia sacrifício sem sacerdote. Para nós entendermos, irmãos, no Antigo Testamento, todo sacrifício era para expiação no pecado. Era para expiar o erro do povo de Israel. Então, havia um sacrifício pelo pecado, mas não havia um sacrifício sem sacerdote. Se nós pegarmos a Eucaristia, é um sacrifício de Cristo sendo atualizado e não tem como ser feito sem um sacerdote. O sacrifício da comunhão é necessário, irmãos, um sacerdote. Se você estudar, pegar e meditar sobre isto, você verá que desde o Antigo Testamento é necessário. Por isso Jesus fez a oração sacerdotal para que nós sejai como ele. O sangue derramado sobre o altar fazia expiação. Hoje nós temos a comunhão, que é a atualização desse sacrifício. O sangue derramado sobre o altar fazia expiação. Levítico 17:11. O Novo Testamento é Cristo, é o único verdadeiro sacrifício.
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. O único sacrifício agradável a Deus é o Pai. O único sacrifício que agrada a Deus é Jesus Cristo, que se entregou. Cristo apareceu uma vez por todas para abolir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Efésios 5, 2 vai falar assim para nós: Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de adorável e agradável odor. Irmão, presta atenção comigo aqui. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferta de sacrifício de agradável odor. Ele se entregou a Deus como um sacrifício, uma oferta de sacrifício. Aqui, irmãos, é a adoração. Ele se entregou como a adoração a Deus. Então, se nós entendermos isso, irmãos, que Jesus se entregou como sacrifício agradável a Deus, como uma adoração agradável a Deus, só tem um meio de adorarmos, só tem um modo de adorar, uma verdadeira adoração. Só existe uma verdadeira adoração. A linguagem é claramente litúrgica e sacrificial. A missa é o sacrifício de Cristo tornado presente. A Eucaristia é o coração da verdadeira adoração cristã. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos seus membros e do seu corpo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1368. Na missa, adoramos e oferecemos o sacrifício de Cristo ao Pai. É o ápice da adoração. Eu vou repetir essa frase aqui para nós, irmãos, para gravarmos bem. Na missa, adoramos e oferecemos sacrifício de Cristo ao Pai. É o ápice da latria. Latria, adoração. Nós vamos estudar sobre isso. Latria e hiperdolia. Na missa, adoramos e oferecemos sacrifício ao Pai. O mesmo sacrifício. Por isso que nós colocamos a eternidade, por isso que nós colocamos a Eucaristia, e agora nós estamos falando do sacrifício, que é atualizado e levado ao Pai. Como oferecendo esse sacrifício de grato odor, né? Jesus nos ensina isso em João 4. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aquela famosa frase que Jesus diz à samaritana. Ensina, né, aquela samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade é como, irmãos? Aqui é Cristo, porque ele fala: eu sou a verdade. João 14,6 vai falar: eu sou a verdade. Então, quando nós adoramos em verdade, nós adoramos em o próprio Cristo. Aqui a verdade é Cristo. Em espírito e no Espírito, que nos faz participante do sacrifício de Jesus Cristo. Em verdade, aqui está Cristo, que é a verdade. João 14,6. E em espírito e no Espírito, que nos faz participante deste sacrifício em Jesus Cristo. Portanto, a adoração em espírito e em verdade é oferecer com Cristo o sacrifício perfeito ao Pai, a Eucaristia. A patrística nos traz também e nos confirma, como o Santo Irineu de Lyon, no século II, vai falar para nós: o sacrifício da igreja é o Senhor que nos ensinou a oferecer o pão e o cálice da Eucaristia. Isso já no século II, irmãos. Santo Agostinho, no século IV, vai falar para nós: o verdadeiro sacrifício é toda a obra feita para unirmos Deus e a Santa Comunhão. O verdadeiro sacrifício é toda a obra feita para unirmos Deus em sua Santa Comunhão. Ele cita isso no seu livro A Cidade de Deus. Adoração sem sacrifício é incompleta, irmãos. A verdadeira adoração não é só palavras, músicas, louvor, não. A adoração é verdadeiramente um sacrifício e é entregue na Santa Missa. Eu quero que você tenha isso como ciência para a sua vida, que a verdadeira adoração está na missa, está no sacrifício e na Eucaristia. A adoração plena é quando unimos a Cristo e nos oferecemos com Ele ao Pai. Aonde está isso, Júnior? Se você pegar agora comigo, Romanos 12:1 vai estar escrito: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Nos oferecermos, irmãos. A verdadeira adoração não é só louvor e sacrifício. Muitos cristãos sinceros
pensam que adorar é cantar, levantar as mãos, sentir emoção, louvar com a alma, mas biblicamente e teologicamente falando, louvor é bom, mas não é adoração. O louvor é parte da adoração. A adoração é o centro do culto. E o culto só é completo quando há sacrifício. Quando há e é oferecido sacrifício a Deus vivo. O que é adoração na Bíblia? No Velho Testamento, significa prostrar-se, curvar-se, render-se completamente a Deus, mas nunca aparece separadamente do sacrifício. Nós vemos que no Catecismo da Igreja Católica vai falar para nós: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Eu convido a você que tenha o catecismo e pegue, abra, estude. Não é só porque o Júnior está falando e eu vou acreditar. Não, eu convido a você a buscar, a ser curioso nessa formação. Porque é para isso, irmãos, para que desperte a verdade em nós. Vai estar escrito assim o título: A Adoração. 2096. Catecismo da Igreja, parágrafo 2096, vai dizer assim para nós: a adoração é o primeiro ato de virtude da religião. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador. Aqui nós temos já um ponto, irmãos: é reconhecer como Deus, como Criador e Salvador. Quando nós pegamos uma imagem, como os questionamentos que fazem a nós não reconhecemos essa imagem como Deus, não reconhecemos ela como Criador e muito menos como Salvador, porque a imagem não nos salva, a pessoa ali representada não nos salva, não é Criador e também não é um Deus. O Senhor é o dono de tudo que existe. Se nós pegarmos também a imagem representada, também não tiramos isto, não é dono de tudo que existe. O amor infinito, misericordioso, adorarás o Senhor teu Deus e é só Ele prestará culto. Culto aqui, irmãos, é sacrifício. Culto aqui é adoração. Lucas 4, versículo 8 diz, citando Deuteronômio 6,13. Então nós pegarmos essas duas passagens, Lucas 4, 8 e Deuteronômio 6,13, vai trazer assim para nós: adorar a Deus é um respeito e uma submissão absoluta. É uma submissão, é nós submetermos a tudo a Ele. E quando nós temos uma imagem representada, não submetemos tudo a Ele. É como nós lemos aqui: lembrai dos vossos guias que pregaram a palavra de Deus, considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Quando nós olhamos uma imagem, nós olhamos a virtude que aquele homem teve, aquela mulher teve, e imitamos a fé que ele teve. Eles nos apontam a verdadeira fé, nos apontam a verdadeira carreira que devemos seguir. É isso que realmente fazemos quando olhamos uma imagem, olhamos e honramos aquela imagem. E nós vamos trazer aqui para nós, a missa é a única adoração perfeita. A Eucaristia é o sacrifício de louvor. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1359 a 1361. Aqui vai falar da verdadeira adoração, é a missa. Não tem, irmãos, como fazermos uma adoração hoje sem ser a missa. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna presente, o sacrifício dos seus membros. A missa não é só um memorial, é o sacrifício de Cristo se tornando presente. A única forma de adoração plena e verdadeira hoje e perfeita é a Santa Missa, irmãos. Por isso que a ênfase é na Eucaristia, na adoração, na missa. Não podemos deixar a missa, irmãos, se nós entendermos realmente o que é que está lá. Jesus Eucarístico, a verdadeira adoração. O louvor faz parte da adoração. Nós temos louvor dentro da igreja, faz parte, mas não é o centro louvar. Não é o centro exaltar, agradecer, cantar, orar. Tudo isso é excelente, irmãos. Faz parte, mas não é adoração em si. Pois não há adoração sem sacrifício. Protestantes louvam, mas não adoram plenamente, pois lhe falta o sacrifício eucarístico. O único culto agradável ao Pai. Os protestantes podem cantar, louvar, agradecer, orar, mas não faz parte, irmãos,
falta algo, falta a verdadeira adoração, falta Jesus eucarístico, falta-lhe esse sacrifício que é agradável a Deus. Jesus, nós vemos a leitura que é agradável a Deus. Paulo fala isso, aquele sacrifício de Jesus que é agradável a Deus. A patrística confirma com Santo Agostinho: o verdadeiro sacrifício é o ato que nos une a Deus em santa comunhão. O verdadeiro sacrifício é todo o ato que nos une a Deus na santa comunhão, cidade de Deus. São Justino Mártir: a Eucaristia é o novo sacrifício anunciado por Malaquias 1:11. Na profecia de Malaquias nós vemos, desde o nascimento do sol até o acaso será um grande em seu nome entre as nações, e todo lugar se oferecerá o nome um sacrifício puro. Irmãos, Malaquias, eu convido você a abrir comigo, irmãos. Malaquias 1:11 vai falar: do nascente ao poente do sol será me oferecido sacrifício puro. Quer mais puro que a Eucaristia, irmãos? Quer mais puro que Jesus mesmo no altar se entregando? Quer mais um sacrifício puro do que isso? Um sacrifício perfeito, um sacrifício puro. Do nascente ao poente do sol será grande o seu nome entre as nações. Todas as nações, irmãos, em todo lugar será oferecido em meu nome um sacrifício. Irmãos, olha que lindo essa profecia de Malaquias. E São Justino Mártir, no século II, já entendeu que esta profecia estava baseada na Eucaristia, estava fundado na Eucaristia. Desde o nascente ao poente do sol será entre as nações oferecido um sacrifício puro. Não existe sacrifício mais puro que o próprio Jesus na Eucaristia, irmão. Só a Igreja Católica oferece um sacrifício puro. Só na Igreja Católica se oferece. No mundo inteiro, somente a Eucaristia é este sacrifício puro. Somente a Igreja Católica oferece em todo o mundo esse sacrifício puro. Somente na Igreja Católica temos a Eucaristia. O louvor é bonito, mas não é o centro. A verdadeira adoração é sacrifício. O único sacrifício verdadeiro e eterno é o de Jesus na cruz. Esse sacrifício está presente na missa. Sem a missa não há verdadeira adoração. Os padres da igreja no magistério confirmam isso para nós. A adoração, latria, que devemos somente a Deus. Aqui vamos entrar num ponto, onde nós falamos da adoração, latria, que é devida somente a Deus, aonde nós vemos no catecismo agora. E a hiperdolia é honra especial somente à Virgem Maria. E nós vamos trazer isso. Por quê? A hiperdolia somente à Virgem Maria. A dolia, a veneração aos santos, mostra que as imagens não são ídolos, mas ajudam a veneração legítima. Nós lemos aqui que é para seguirmos a fé que esses homens que pregaram a palavra, nós estamos vendo na palavra de Deus. A adoração latria, no grego, ela vai trazer para nós latria, culto de adoração suprema com sacrifício. Se você pesquisar, irmãos, latria, o que significa latria? Adoração. O que significa adoração? Um culto de adoração suprema com sacrifício. Não existe adoração sem sacrifício, irmãos. Vai ficar bem claro para você no dia de hoje. O que nós fazemos na Eucaristia é a adoração. Só Deus pode ser adorado, pois só Ele é o Criador eterno e onipotente. O Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestará culto. Mateus 4:10 vai trazer isso para nós. E somente a Ele fazemos isso, através da Eucaristia. Na missa, adoramos a Deus com o sacrifício de Cristo. Jamais se presta latria a Maria ou os santos. E isso vai ficar bem claro para você, irmãos. Jamais nós prestamos latria a Maria e aos santos. Não pode. Não fazemos isso. E você, como um bom católico, já sabe disso, mas infelizmente muitos protestantes não entendem isso, irmãos. Agora nós vamos entrar na veneração, a dulia, que é a honra aos santos, em grego, dulia, duléu, Serviço, honra, é uma honra dada ao serviço dos fiéis de Deus como santos. Não é adoração, mas é um reconhecimento do que fez na vida deles. E nós vemos aqui: lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, considerai-me como souberam encerrar
a carreira. Nós vimos aqui muitos irmãos que souberam encerrar a carreira e imitar-lhes a fé. É isso que nós fazemos quando olhamos uma imagem e falamos: nossa, como aquele homem for perseverante, como aquela mulher for perseverante, e sem santidade não veremos a Deus. A honra dada aos servos fiéis a Deus, quanto eles foram fiéis como os santos. Não há adoração, mas um reconhecimento do que Deus fez na vida dele. A honra, né? Quando perguntam como honrar, né? Perguntam uma passagem de honra: lembrai-vos dos vossos guias que vos precederam com a palavra de Deus, considerai o fim da vida, imitai a vossa fé. E aqui nós vamos entrar num outro ponto, a hiperdulia, a honra especial a Maria, que recebe mais veneração que todos os santos, mas nunca uma adoração. Ela recebe sim uma veneração acima de todos os santos, mas nunca uma adoração. Isso porque ela é mãe de Deus, Theotokos, cheia de graça, é um modelo perfeito da fé. Todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Irmãos, olha isso. Na Bíblia, na palavra de Deus, que é inspirada por Deus, Lucas 1:48 fala que todas as gerações chamarão a bem-aventurada. Isto, ela é mãe de Deus. Nós vemos, se nós vermos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel, vai falar: a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Ali, Senhor, é Kyrios, Senhor Deus. Então nós vemos que isso porque ela é mãe de Deus, cheia de graça e modelo perfeito da fé. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Por isso que a nossa veneração a ela é mais que os dos santos. A piedade da igreja para com a Santíssima Virgem Maria é intrínseca ao culto cristão. E as imagens, a igreja não é idolatria? Se perguntar para você, a imagem é idolatria para você, irmãos? Não, a igreja não adora imagens. Ela usa as imagens como um memorial sagrado, que nos conectam com com o invisível. É uma catequese, a igreja sempre usou isso como uma catequese. As imagens são memoriais sagrados que nos conectam ao invisível. Exemplo bíblico, a das imagens sagradas aprovado por Deus. No Êxodo 25, 18 ao 22, Deus manda Moisés fazer os querubins sobre a Arca da Aliança. Então Deus é contraditório? Deus mandou fazer imagens, mas imagens sagradas. Números 21, 8 ao 9, a serpente de bronze levantada por Moisés curava o povo. Deus mandou Moisés fazer a serpente. É uma imagem sagrada. E ela é citada pelo próprio Jesus na conversa com Nicodemos. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 ao 28. O templo de Salomão era cheio de imagens de anjos. Isso é o que? Imagens sagradas, irmãos. A proibição da imagem do Êxodo 24 ao 5 é contra os ídolos, os falsos deuses, contra as imagens sagradas. Deus não faz. Não é contra as imagens sagradas, mas sim contra ídolos, deuses lá atrás. Nós vamos entrar também nesse estudo onde nós vemos a parte dos hebreus saindo do Egito. Nós vamos entrar para nós entendermos bem isso. A tradição da igreja, a honra prestada à imagem vai para aquele que nela está representado. Concílio de Nicéia e Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2132 ou 2132, né? 2132 vai falar: a honra prestada à imagem vai para aquele que nela está representado. A honra de nós reconhecemos a fé. Hebreus 13, 7. E no Concílio de Nicéia, em 787, já foi definido isso. Católicos não adoram imagem. Esta é uma resposta já diretamente aos protestantes que caso assistirem. Não pensamos que esta estátua pode ter poder próprio. Não. As imagens são os retratos da família espiritual, lembrando-nos do céu, que nos inspira e nos conecta com a igreja triunfante. A patrística, o testemunho dos padres, São João Damasceno no século VIII, não adora a matéria, mas adora o Criador da matéria, que por mim se fez matéria. Presta atenção, irmão.
Não adoro a matéria, mas adoro o Criador da matéria, que por mim se fez matéria. Deus se fez matéria por nós. Então eu adoro somente aquele. E por isso não cesso de venerar a matéria pela qual veio a minha salvação. A conclusão mais clara e poderosa que nós podemos tirar disso, a adoração latria somente a Deus na Eucaristia. A hiperdolia, a honra especialmente a mãe, por quê? Porque é ela que nos trouxe o Salvador. Dolia, veneração aos santos e os amigos de Deus. Imagens são pedagógicas, nos ajudam a lembrar. As imagens são pedagógicas e nos ajudam a lembrar da veneração, mas só não são como deuses e ídolos como no Antigo Testamento. Quem vê uma imagem de Maria, do que lembra? Do sim que ela trouxe à salvação. Quando nós olhamos para Maria, nós lembramos diretamente a Jesus. Quem vê uma imagem dos santos lembra-se também do chamado à santidade. Quando olhamos a uma imagem daquele que perseverou na fé, nós lembramos também que somos chamados à santidade. Quando olhamos uma imagem de Maria, lembramos do sim dela que nos trouxe a salvação. Por isso que nós veneramos, honramos. E nós vamos entrar aqui num ponto, irmãos, das 10 pragas do Egito, que tem um entrelaço com os 10 mandamentos, e os falsos deuses do Egito. Nós vamos ver aqui. As 10 pragas, elas foram para combater verdadeiramente os deuses do Egito. O Egito era uma terra de muitos deuses e ídolos da idolatria. No Egito havia centenas de deuses. Cada área da natureza, da vida, da morte, tinha seus deuses. O rio, o sol, os animais, a fertilidade, o clima, tudo haveria deuses. Ali era um povo politeísta. Israel viveu 430 anos no Egito. No Êxodo 12:40 foi escravo por séculos. Isso fez com que muitos absorvessem as práticas cristãs e as crenças pagãs que tinham naquele povo. Por isso Deus precisava libertar não só fisicamente, mas espiritualmente o povo e libertar da idolatria egípcia. Irmãos, quando Deus vai tirar aquele povo do Egito, ele não tinha só que tirar fisicamente, mas espiritualmente. As 10 pragas é um confronto direto com os deuses do Egito. Cada praga foi uma resposta divina contra os falsos deuses do Egito. Deus mostra que só Ele é o Deus, só Ele é o Senhor e verdadeiro Senhor. A primeira praga, o Deus do Egito, desafia a explicação, a água em sangue. Ali Deus, eles consideravam Rapi, um deus do rio Nilo. O Nilo era adorado como fonte da vida. Então Deus vai combater isso quando ele faz o milagre do sangue na água. A praga, vamos dizer assim, do sangue na água. Porque ele estava combatendo aqueles deuses. O deus Ras, deusa da fertilidade com a cabeça de rã. A rã era um símbolo da fertilidade. E nós vemos, houve muitos rãs naquele tempo, na segunda praga. Os piolhos, Geb, o deus da terra. Até o pó da terra se torna um instrumento de castigo. As moscas, o Kepri, o deus da criação com a cabeça escarvalhado. Mostra que a criação está sujeita ao Deus verdadeiro. A morte do gado, deus da vaca, o Apis, os animais sagrados são atingidos. Eles adoravam o deus vaca. Ísis, a deusa da cura. Nem os deuses da cura puderam proteger o povo sobre as lepras, sobre tudo que teve naquele tempo. A chuva de pedras, a deusa do céu. Deus mostra que controla o céu e o clima. Os gafanhotos, Set, deus da colheita e da desordem. Deus domina sobre a natureza e a ordem. Olha isso que bonito, irmãos. Nós estamos vendo as 10 pragas aqui rapidamente. As trevas, O Deus do sol é o maior Deus do Egito. O Deus apaga a luz do maior Deus deles. Olha como Deus combate, mostrando o seu poder absoluto. A morte dos primogênitos. O faraó era considerado um Deus vivo. O Deus mostra que o faraó não é um divino, que não é a vida está nas suas mãos, que a vida de todo mundo está na mão de Deus.
que mostra que o faraó não é divino. Contra todos os deuses do Egito executarei um juízo. Eu sou o Senhor. Convido você a abrir a palavra em Êxodo 12. 12 vai estar escrito: contra todos os deuses do Egito eu executarei um juízo. Eu sou o Senhor. Olha que lindo isso para nós. Todos os 10 pragas foram para combater aqueles deuses do Egito. Os 10 mandamentos é reeducar o povo contaminado pela idolatria. Deus liberta o povo do Egito e precisa agora formar um novo povo com uma nova mentalidade. Os 10 mandamentos são uma nova constituição, uma constituição espiritual para o novo povo que vive séculos sobre os deuses do Egito, os falsos deuses, a idolatria. Então, no Êxodo 20, do 2 ao 3, o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Logo, o primeiro mandamento combate diretamente o politeísmo egípcio. Irmãos, eu quero que você preste atenção aqui e abra comigo a Bíblia depois. Êxodo 20, do 2 ao 3. Êxodo 20, do 2 ao 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Logo, o primeiro mandamento diretamente ao politeísmo do Egito, aqueles falsos deuses. Deus precisava tirar aquele povo fisicamente, mas também espiritualmente. O segundo mandamento: não farás para ti imagens para adoração de idolatria, não fará para ti imagens esculpidas nem figura de algo que está acima do céu ou abaixo, porque nós vimos Deus combatendo esses deuses do céu e da terra. Não fará para ti imagens. É importante esse contexto idolátrico, que Deus não proíbe todas as imagens, mas sim para serem adoradas como deuses, porque aquele povo estava saindo do Egito com aquele pensamento politeísta, com o coração politeísta, como a imagem do Egito nos prova. Deus manda fazer imagens de querubins na Arca da Aliança, 25:18, Êxodo 25:18. Salomão faz anjos, palmeiras, bois e leões no templo. O problema não são as imagens, mas a idolatria, adorar os falsos deuses. O povo ainda recarregava costumes egípcios. Depois de sair do Egito, veja o que acontece. Eles foram adorar bezerro de ouro, Êxodo 32. E este é o teu Deus, ó Israel, que tirou do Egito. Eles fizeram uma imagem de bezerro, exatamente como os deuses do Egito. Então, Apis e Hathor eram deuses do Egito, com a imagem de bezerro. Então, Deus precisava tirar esse costume. E como que ele ia tirar esse costume? Proibindo. Ou seja, a mentalidade da idolatria que ainda estava no coração. As 10 pragas foram a destruição simbólica dos deuses do Egito. Os 10 mandamentos foram dados para a libertação da mentalidade pagã. A proibição das imagens é contra a adoração. A proibição das imagens é contra a adoração de ídolos, não contra as imagens sagradas. Deus forma Israel como um povo monoteísta, livre de adorar um Deus único. E é isso que nós temos que ter. Nós somos livres para adorar um Deus único. Na onde? Na Eucaristia. A missa na Eucaristia, um sacrifício perfeito entregue a Deus. E, irmãos, nós vemos aqui o quanto foi importante para nós as 10 pragas para combater simbolicamente os deuses do Egito. Os 10 mandamentos foram dados para aquele povo que saía do Egito para libertar a mentalidade pagã. A proibição da imagem não é sobre a imagem sagrada, mas sim a adoração a ídolos. Não podemos tirar esses textos fora do contexto, irmãos. Existe um contexto do que Deus queria falar com o povo e o que Ele quer falar conosco. Desta forma, nós chegamos ao final dessa formação. O que você achou dessa formação? Chegamos ao fim dessa formação, mas o coração que precisa dar uma resposta. O nosso coração que precisa dar uma resposta. Durante toda a história de salvação, Deus foi ensinando ao povo a adorar e só Ele adorar. De toda a leitura bíblica, se nós pegarmos do começo de Gênesis ao Apocalipse, Deus vai ensinando o seu povo a adorar e buscar a verdade, e somente a Ele adorar. Mas
não com danças, como fizeram com o bezerro de ouro, mas não com um sentimento vazio, não, mas com um sacrifício, porque a verdadeira adoração é sempre um sacrifício. A verdadeira adoração já começa com a Eucaristia na Santa Missa para nós. Mas o sacrifício da verdadeira, o sacrifício de adoração sempre foi: Abel adorou oferecendo, Abraão adorou oferecendo, Jesus adorou se oferecendo, e agora a Santa Missa, ele renova esse sacrifício. A Eucaristia é Jesus vivo, corpo, alma e divindade, entregando-se ao Pai. O que se entrega, o que está sendo adorado realmente, o que está sendo adorado realmente. Se você é protestante e pensa com sinceridade na Bíblia, se você é protestante, será que você está adorando como a Bíblia nos traz? Eu convido você a ser questionador, a procurar a verdade, a procurar o que era sacrifício no Antigo e no Novo Testamento, o que era realmente adorar. No Antigo Testamento sempre houve adoração com sacrifício. A verdadeira adoração hoje para nós, irmãos, está na Eucaristia. Por isso que nós adoramos Cristo na Santa Eucaristia. Nós temos momentos de adoração. Quando comungamos, é a verdadeira adoração. Jesus se entrega a nós. A Santa Missa nos liga ao céu, e o céu é a terra. Eu convido a você, irmãos, a voltar à verdadeira adoração. A voltar à verdadeira adoração de Jesus Cristo, que é o Calvário, que é a cruz, o sacrifício da cruz na Eucaristia sendo atualizado. Eu convido a você que seja realmente digno de procurar a verdade, de procurar aquilo que Jesus fez em toda a sua história, tirando aquele povo do Egito, tirando aqueles falsos deuses e nos trazendo a verdadeira adoração a um Deus único, a um Deus que nós realmente nos curvamos, nós realmente, como está escrito aqui para nós no Catecismo, reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador. É isto. Nós, quando vemos a Eucaristia, nós vemos o verdadeiro Salvador. Nós, quando estamos na Eucaristia, nós reconhecemos como aquele que nos criou. Eu convido a você a voltar à verdadeira religião, a verdadeira fundada por Jesus Cristo em Mateus 16, 18, fundada sobre Pedro. Esta pedra edificaria a minha igreja, a única igreja fundada por Jesus Cristo, onde ele deu a chave do reino. O mais importante aqui é a chave do reino que foi entregue a Pedro. E a partir daquele momento estava sendo a profissão de Pedro, né? A profissão de fé de Pedro. E aonde Jesus nos deixou a Eucaristia em João 6, nos deixou a Eucaristia em João 17, 18, ali onde tem a Santa Ceia, onde nós temos a oração sacerdotal. Deus deixou a sua carne e sangue para verdadeiramente adorarmos. Eu convido a você, seja verdadeiro, busque mesmo, irmão, a verdadeira adoração, busque verdadeiramente adorar a Deus no sacrifício da Eucaristia. Se você sabia de todas essas coisas, irmãos, eu convido a você a compartilhar. Se você não sabia, convido a você a comentar: eu não sabia de tudo isso, como foi tudo isso nesse Deus eterno e único. Eu convido a você a compartilhar, a mandar para aquele irmão que precisa. Eu convido a você a curtir a nossa página, a se inscrever, porque muitos irmãos precisam conhecer a verdade. A palavra fala para nós que muitos se perderam, muitos se perdem por falta de conhecimento. Muitos se perdem por falta de conhecimento na verdade. E eu falo para você, muitos protestantes já desenvolveram essas explicações, mas é para nós católicos, essas formações para sabermos a verdade e mantermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. Que Deus abençoe e volte à verdadeira adoração.